Olá, você estudante de concursos, bem-vindo ao canal do CDF Concursos. Eu sou o professor Fabrício Jacó, da disciplina de Atualidades. E hoje vamos falar de um assunto que foi recorrente em prova de concurso e ainda tem sido, que é a greve dos caminhoneiros, e dados seus desdobramentos e algumas questões que não foram resolvidas ao final da greve, eu acredito que ainda gerará consequências no futuro, por isso eu acho que esse assunto ainda é importante ser estudado. Lembrando que no final, abaixo aqui do vídeo, você encontra o link para baixar o artigo complementar a esse vídeo aqui. Vamos para o sumário? Como eu disse, a gente vai falar da greve dos caminhoneiros. Primeiro, uma pequena introdução sobre o modal rodoviário no Brasil e no mundo. Seguida, as causas da greve e suas consequências. Primeira coisa, vamos falar do modal rodoviário. Modal é simplesmente o modo como uma carga é transportada. E rodoviário significa que ele é transportado por rodovias. Se a gente estivesse falando do modal ferroviário, seria por ferrovia, hidroviário por meio de água, tanto rio ou mar, e aeroviário por avião e assim por diante. Então, primeiro ponto, o modal rodoviário é de longe o mais utilizado no Brasil. Isso foi uma decisão de governos anteriores, né, uma questão histórica, na época, para privilegiar um modelo industrial da época que beneficiava as montadoras de veículos, né, e já entra em questão mais histórica, mas é importante entender que até hoje a gente carrega esse problema, o que é um problema porque o indicado para esse modal é que as distâncias sejam de no máximo 500 quilômetros, e como o Brasil tem distâncias continentais, muitas vezes a carga tem que viajar uma distância bem maior que essa, o que acarreta em vários problemas. E aí a gente entrando na parte de problemas, o primeiro é dado o nosso baixo volume de investimentos, a má conservação das rodovias, porque o nosso investimento em infraestrutura é muito baixo. Além disso, o nosso investimento em segurança pública deixa a desejar, então o roubo de cargas em muitas regiões é um problema sério, tanto que algumas empresas deixam de fornecer produtos em algumas regiões, ou fornecem sem conseguir colocar a carga em seguro, porque as empresas seguradoras se recusam a fazer seguro para empresas de transporte que atendem certas regiões, de tão alto os roubos, outro problema que a gente tem. A saturação da capacidade das estradas, como a gente também não aumenta a capacidade de estrada por essa questão de investimento, e a demanda em cima de estrada, já que é o nosso principal modal, acontece igual na foto aqui. Por exemplo, chega a época de descarregar a soja no porto de Santos, simplesmente as estradas não dão conta da quantidade de caminhões e meio que vira uma forma de estocar a soja os dias que os caminhões param na beirada da estrada até conseguir descarregar. E além disso, o excesso de oferta de fretes, que a gente vai estudar mais à frente, porque na verdade foi a grande causa da greve dos caminhoneiros, mas por enquanto vamos seguir aqui no modal rodoviário. Então aqui a gente já vai ver a comparação com outros países do mundo, que é importante para a gente se situar. Por exemplo, aqui a Rússia. É um outro país com dimensões continentais, um país enorme. Você veja que 81% dos transportes de carga são pelo meio ferroviário, e apenas 8% vai por estrada, e 11% dos outros, aí aéreo, por rio, enfim. O principal 81. Canadá, outro país grande, né? Ele já tem um equilíbrio entre 46 e 43, 46 ferroviário, 43 rodoviário, embora a qualidade das estradas lá seja infinitamente melhor, mas é um país com certo equilíbrio, né? Em seguida, Austrália, que é um país de dimensões um pouco menores, mas então tem uma condição melhor de rodoviário, mas mesmo assim tem 43% de ferroviário, o que é muita coisa, que é exatamente idêntico à quantidade em termos percentuais, né, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma malha rodoviária de 32%. Veja que o que os Estados Unidos têm a mais são as outras formas, né? Provavelmente hidroviário também e um pouco aeroviário e dutoviário. A China, que é outro país com dimensões continentais, 37% ferroviário, também tem uma alta demanda pelo modo rodoviário.
50%, e por isso mesmo a China tem sérios problemas de poluição, por esse e por os outros fatores, né? 13% por outros pontos. E o Brasil, apenas 25% das nossos transportes de carga é pelo meio ferroviário. E nós somos o país, entre todos aqui, que tem a maior demanda pelo modal rodoviário, 58%, sendo que a gente não tem boas estradas nem boas condições de tráfego e todos os problemas que a gente enfrenta, né, por causa disso. Agora a gente vai entrar no assunto principal, que é a greve dos caminhoneiros. O que foi a greve dos caminhoneiros? Basicamente, um grupo de caminhoneiros, em princípio, sem nenhuma liderança única, houve várias lideranças agindo de forma mais ou menos coordenada, que decidiram por parar de trabalhar, cruzar os braços, literalmente, e impedir aqueles que não aderiram de continuar trabalhando. Fizeram piquetes, fecharam estrada, só passava carro de passeio. E aí foi o caos, dada a nossa dependência desse modal, como a gente acabou de ver aqui. Vamos seguindo em frente? Lembrando que a gente está estudando uma greve específica, que é essa ocorrida em maio de 2018, que ocorreu uma anterior e podem ocorrer outras, provavelmente por motivos semelhantes, que a gente vai ver. E a consequência, em poucos dias, cargas estragando nas estradas, falta de medicamentos, hospitais e farmácias, voos cancelados, porque, curiosamente, o combustível dos aviões chega por caminhão, que é o querosene de aviação, indústria suspendendo a produção por falta de insumos e também por não ter condição de entregar os produtos acabados, escassez de combustível nos postos, já que os combustíveis também chegam por caminhão, altas de preços e saques, alta de preço, lei da economia, começa a diminuir a oferta, o preço sobe. E agora a gente vai ver exigências dos grevistas. Primeiro, redução do preço diesel. Já vinha subindo muito, a gente vai ver por que logo em seguida, então foi uma das pautas. Aumento do valor do frete, exigindo tabelamento. Revisão da lei para reduzir o repouso obrigatório de 11 horas para 8 horas por dia. Um período relativamente curto anterior a essa greve, um ou 2 anos antes, o governo editou 2 leis específicas, você vai encontrar no artigo as leis, determinando que os caminhoneiros tinham que parar uma quantidade mínima de horas por dia para descanso. O objetivo era evitar acidentes e evitar o uso indiscriminado de substâncias para espantar o sono, para conseguir dirigir. E, logicamente, os caminhoneiros não gostaram, que eles ganham por produtividade, eles ganham por entrega. Então, se eles são obrigados a parar várias horas por dia, menos tempo na estrada e menos entrega, menos faturamento, então esse é um outro ponto que estava desagradando os caminhoneiros, mas a gente vai ver agora em seguida que teve outros fatores que desembocaram na greve. Vamos ver aqui. Esse aqui é o ponto mais importante que justifica a greve. Aqui são dados da Anfávia, os caminhões licenciados por mês de 2009 a 2016, ou seja, caminhões novos na economia brasileira nesse período. A gente pode ver que em janeiro de 2009, a quantidade aqui de caminhões licenciados por mês era em torno de 6 mil. 6 mil caminhões por mês. E aí, a gente estava aqui em 2009, Copa do Mundo para vir, PIB subindo, Brasil, país do futuro, oba-oba, não sei o quê. Aí o que o governo decidiu? Não, vamos precisar de mais caminhões nas estradas, não sei o quê. Vamos dar um subsídio ou não, né? Então, de repente, só queriam fazer um agrado com as montadoras. Enfim, o que aconteceu foi o que o governo decidiu, nessa época, um programa forte de subsídio à aquisição de novos caminhões. E aí a gente vê que o que aconteceu com o licenciamento mensal de caminhões. Chegando aqui a 2 anos depois, a 18 mil em um único mês. Lembrando que são dados mensais, a cada mês era mais 6 mil, mais 7 mil, mais 8 mil, enfim. Então, a quantidade de caminhões aumentou enormemente nesse período. Curiosamente, foi em outubro aqui de 2014 que teve uma queda gigantesca que voltou a um patamar menor que o anterior, aqui em torno de 5 mil aqui por mês. 5 mil. Outubro de 2014. Agora, o que mais aconteceu em outubro de 2014, eu deixo para você lembrar. Não vou falar, não.
Mas o dado aqui está bem claro o que aconteceu. E aí que vieram os problemas. Basicamente, o que aconteceu? Por um lado, o crescimento econômico prometido não veio. A ideia é que a economia ia crescer e a demanda por fretes seria muito maior não aconteceu. Então, a demanda não aconteceu. Pelo outro lado, tínhamos um volume muito maior de caminhoneiros com seus caminhões novinhos, com mensalidades precisando ser paga do financiamento, precisando de frete e não conseguindo frete. E aí ainda veio a lei do descanso, diminuindo ainda mais a produtividade. E, por fim, que foi a última gota d'água, foi que a Petrobras já vinha com os preços dos combustíveis congelados há muito tempo, mas ela estava quebrada, tinha as denúncias de corrupção, então, passando a eleição, o governo decidiu por um aumento expressivo no preço dos combustíveis. Então, os caminhoneiros ficaram da forma que está nesse infográfico aqui. De um lado, eles espremidos pela lei de mercado, com a demanda de frete em queda e a oferta em alta, e eles com os custos dos caminhões novos para pagarem, mais o custo do combustível, encarecendo seus custos. E do outro lado aqui, justamente a Petrobras precisando restabelecer seu caixa, aumentando o custo dos combustíveis. Então, foi uma situação completamente incontrolável para os caminhoneiros, que a única forma que eles encontraram de mostrar a sua situação foi através da greve. E os resultados disso? Primeiro ponto, edição da medida provisória que extingue pedágio por eixo suspenso de caminhões vazios em estradas federais, estaduais e municipais. Aqui a gente vai ver como as decisões tomadas, que o governo acabou cedendo, dado o nosso nível de dependência do modal rodoviário, as pressões sobre o governo foram muito fortes, ele acabou cedendo em aspectos questionáveis. O primeiro ponto aqui é que nas estradas pedagiadas se decidiu que os caminhões, quando passam sem carga, parte dos eixos das rodas são suspensas. Então, eles não pagariam o pedágio por eixo suspenso. Então, o pedágio fica mais barato. Mas aí pode vir a ocorrer os problemas pelo seguinte: as empresas que cobram pedágio, elas são concessionárias, e é feito um cálculo do equilíbrio econômico-financeiro que define o preço do pedágio. E o preço do pedágio é baseado não só nos custos da empresa, mas como estimativa de veículos que vão passar por aquela via em determinado período de tempo. Uma vez que se diminui o preço de um perfil de veículo que passa lá, no caso dos caminhões, o faturamento total vai cair. Então, a qualquer momento, essas concessionárias podem alegar a necessidade de um reequilíbrio econômico-financeiro, ou melhor dizendo, uma revisão da tarifa buscando um reequilíbrio econômico-financeiro, justamente por causa dessa decisão aqui. E o pior da decisão é que ela também afetou estradas estaduais e municipais. Entra até numa questão das entidades da federação brigando entre si. É uma outra questão que pode gerar problemas futuros. Inclusive, já tem concessionárias de pedágio querendo devolver a concessão, alegando desequilíbrio econômico-financeiro. Vamos ver o próximo ponto? Redução de 46 centavos no preço do diesel, que gerou simplesmente um rombo nos cofres da Petrobras de 13 bilhões e meio. Ou seja, a Petrobras pagou o pato de um problema e de uma política pública que já vinha desde antes. E como a Petrobras é estatal, todos os brasileiros contribuíram com isso aqui. Medida provisória para que a Conab contrate caminhoneiros autônomos sem licitação para 30% dos fretes. Aqui é um outro problema, simplesmente você libera um órgão público para contratar sem licitação. É algo que mais cedo ou mais tarde vai aparecer algum problema. Se com licitação já dá problema, imagina não sei. Por fim, tabelamento do frete. Tabelamento do frete é a principal exigência dos caminhoneiros. E o governo até editou uma tabela, não sei o quê. Mas na prática, tabelamento de preço não funciona. Vídeo Sarney, vídeo Imperador Diocleciano, no ano 200 depois de Cristo, lá em Roma antiga, tentou tabelar preço, não deu certo. Tabelamento de preço não dá certo em lugar nenhum, nunca deu. E aqui também não vai dar. Por questões práticas.
a atividade econômica do país ainda está muito baixa e a oferta de frete continua alta, os caminhoneiros continuam precisando pagar as parcelas dos seus caminhões novinhos lá. Então, aí a empresa precisa de um frete para levar para distância X e Y. Vai aparecer um monte de caminhoneiro oferecendo frete. Ah, mas o preço é tabelado, mas todos os caminhoneiros precisam capturar o serviço, captar o frete. Então o caminhoneiro fala, você me paga aqui para uma distância de 1.000 quilômetros, eu faço 1.200. O outro fala, a carga é 1.000 quilos, eu ponho 1.200 aqui no caminhão e você me paga como se fosse 1.000. Ou seja, naturalmente, as leis de mercado vão ir atuando no sentido de derrubar o tabelamento. Mesmo que oficialmente ele exista, que aí o governo, entre aspas, fez a parte dele, já que foi uma demanda dos caminhoneiros, na prática, mais cedo ou mais tarde, esse tabelamento não dá certo. E outro ponto que ocorreu também foi que, uma vez os preços tabelados, algumas empresas que estavam contratando frete de terceiros, quando o preço do frete aumentou, ela simplesmente achou mais fácil adquirir caminhões e voltar a ter frota própria. Então, os caminhoneiros autônomos, que foram os grevistas, continuam sem ser beneficiados. Na verdade, ao contrário, a demanda diminui, porque a empresa vai fazer os fretes por conta própria. Então, outro ponto que não beneficia os caminhoneiros e que ainda pode ocasionar outros problemas no futuro. Moral da história: os problemas não foram resolvidos, ou foram empurrados para terceiros, no caso da Petrobras, que quem paga é a gente, ou aqui na questão do pedágio, que sobra para as concessionárias de pedágio, ou foi empurrado para frente, no caso aqui do tabelamento. Então, certamente no futuro, esses problemas podem voltar. A única forma de realmente resolver o problema é a economia crescer a ponto da demanda por frete se equilibrar a oferta novamente. Não tem outro jeito. Agora a gente vai fazer umas questões de concurso. A primeira aqui. Texto associado. Pouco a pouco, o Brasil começou a se recuperar dos efeitos causados pela greve dos caminhoneiros, que durou 10 dias e paralisou o serviço como fornecimento de combustíveis e distribuição de alimentos e insumos médicos, o que deixou o país à beira de um colapso. Greve dos caminhoneiros, a cronologia dos 10 dias que pararam o Brasil. Considerando o assunto do texto apresentado e aspectos a ele relacionados, julgo o item a seguir. O Brasil inclui-se entre os países que possuem a maior concentração rodoviária de transporte de cargas no mundo. Como a gente viu aqui, afirmativa verdadeira. Mais uma questão. A greve dos caminhoneiros ocorrida no Brasil no mês de maio de 2018 teve como tema central o imposto sobre a soja, o preço dos combustíveis, especialmente o diesel, o aumento das tarifas de exportação, o aumento das taxas de juros do Banco Central, o aumento do desemprego. Veja que ele fala em tema central. Como a gente viu aqui, o estopim foi o preço dos combustíveis. Lembrando que o estopim foi o preço dos combustíveis, mas não foi a única causa. Teve todo um acúmulo de questões que veio principalmente do desequilíbrio entre oferta e demanda de fretes, mais a lei do descanso e, por fim, o aumento do combustível, né? E além da desaceleração econômica, que diminuiu ainda mais a demanda de frete. Foram várias questões, mas aqui a banca deu como certa essa alternativa e realmente, dentre as alternativas aqui, ela está correta. Mais uma questão. Sobre a greve dos caminhoneiros ocorrida em maio de 2018, analise. Uma das principais reivindicações era a diminuição do valor do óleo diesel utilizado para abastecer os caminhões. Diminuição do valor do óleo diesel, ok. 2. O governo federal, atendendo uma das reivindicações caminhoneiras, decidiu por isentar totalmente todos os caminhões com até 8 eixos de pagamento de pedágio de rodovias federais. Como a gente viu, ele isentou apenas o eixo suspenso. Se ele faz isso aqui, ele quebra a concessionária de pedágio. Então, isso aqui é completamente inviável e uma quebra explícita do contrato. Incorreto. 3. A greve dos caminhoneiros prejudicou vários setores da economia e o Produto Interno Bruto, PIB, diminuiu no mês da paralisação. Correto, isso é verdade, ocorreu. Então, os itens acima, 1 e 3 estão corretos.
Encerramos por aqui essa aula. Espero que você tenha gostado. Lembrando de curtir o vídeo, clicar no sininho para se inscrever no canal e receber as notificações. Lembrando mais uma vez que embaixo aqui do vídeo tem o link para o artigo. Obrigado, bons estudos e até a próxima.